Continuar falando sobre a situação da guerra contra o Hamas, vamos conversar com a brasileira Rosete Roemischer. Depois me diga, Rosete, se eu acertei o seu sobrenome, minha cara. Ela é advogada, mora em Petah Tikva, que é uma cidade que fica a 30 minutos de Tel Aviv. Rosete, uma boa tarde, boa noite para você já aí. Você está ao vivo com a gente aqui no Brasil. E eu já começo lhe perguntando sobre o seu filho, que me parece que ele está servindo o exército israelense, não é isso? Sim. Como é que ele está? Sim. Como é que você está lidando com isso? As notícias que recebe? Boa tarde aí para vocês, aqui para a gente é boa noite. A gente fica acompanhando, né, pelo noticiário, quando eles têm a possibilidade de falar no celular, ele me manda mensagem, graças a Deus ele está bem, ele está no norte, mas por motivos de segurança não posso falar em que cidade ele se encontra, mas graças a Deus ele está bem. Você esperava um dia, porque assim, o alistamento das pessoas, homens e mulheres em Israel, é uma coisa quase que natural, né? Claro que é obrigatório e tudo, mas o pertencer ao exército e a convivência com essa realidade me parecia uma coisa natural dos israelenses, mas que agora tantos jovens estão realmente enfrentando uma guerra, né? Como é que é essa convivência dessa situação para você? Olha, a gente sabe que aqui o exército é obrigatório, meus filhos sabem, né, que eles têm que cumprir o alistamento militar, mas você nunca pensa que você vai precisar chegar a um momento de guerra, né? Eu estou aqui há 8 anos, já passei por acho que 1 ou 2 operações que tiveram, mas nunca teve a necessidade de chamar tantos reservistas como estão sendo solicitados agora, né? Agora a gente sente mesmo o clima de guerra aqui no país e tudo que está acontecendo é muito triste. Eu ouvi agora você há pouco falando sobre a Bruna e na quinta-feira foi a cerimônia de 30 dias dela, foi uma coisa muito chocante, né? Porque a mãe dela fez um discurso e ela falou assim: minha filha, você era uma pessoa tão boa, por que que você passou por isso? E ninguém tem uma resposta, né? É muito triste o que a gente está vendo por aqui, infelizmente. Você participou dessa cerimônia, você também conhece a família da Carla, que é outra brasileira que foi assassinada pelo Hamas. São famílias que estão se mantendo unidas e próximas desse momento? Então, a Carla eu não a conhecia, mas eu recebi um pedido de ajuda da mãe que mora no Brasil, me pedindo para procurar, que naquele momento ela estava desaparecida, né? E aí eu comecei a tentar procurar e alguns dias depois a gente recebeu a informação de que ela estava entre os falecidos daquela festa que aconteceu no dia 7. A Carla tem um filho aqui, é o filho único dela, ele está no exército também. Eu conversei com ele alguns dias atrás, no momento ele vai cumprir o período dele, mas depois ele vai pensar se ele volta para o Brasil ou se ele fica aqui. Ele falou para mim que ele não quer falar muito sobre isso no momento. A família da Bruna, ela está voltando para o Brasil na próxima semana. Eles não querem ficar aqui. E me fala uma coisa, Rosete, e você, assim, está muito claro o seu envolvimento com Israel, né? Seus filhos, com as famílias. Passa pela sua cabeça voltar ao Brasil? Engraçado, não. Eu acompanhei alguns clientes meus que voltaram nos voos da FAB e o pessoal do consulado me perguntou: você quer voltar? Eu falei: não, aqui é a minha casa, não penso em voltar. E como é que você imagina, Rosete, o que você como cidadã israelense, né, e tão envolvida com a comunidade, como é que você imagina, vocês chegam a pensar o depois, como é que vai ser a convivência? Porque querendo ou não, árabes, israelenses árabes, inclusive árabes e judeus, todos israelenses ou mesmo palestinos, de alguma forma havia uma convivência entre vocês. Você consegue imaginar como vai ser a volta desse processo?
Olha só, a gente aqui no país, a gente tem vários árabes que são cidadãos israelenses, né? É, o problema de Israel não é com o povo palestino, muito pelo contrário, o problema do país é com o Hamas. São terroristas que se infiltram dentro de Gaza e que têm causado grandes problemas até para a própria população palestina, né? Os cidadãos que a gente diz que são árabes e que residem em Israel, eles trabalham normalmente, tanto em órgãos públicos do país, como no sistema de saúde, havia uma convivência normal. O problema é que o grupo terrorista ele prega o fim do Estado de Israel e o ódio aos judeus. É isso que Israel está querendo terminar, né, com esse grupo terrorista. Por isso esse massacre tão grande. Assim, eu venho acompanhando desde o dia 7, eu falo noticiário, tanto de Israel como do Brasil, e também internacional, porque eu trabalho com alguns outros países. E assim, eu sempre vejo as pessoas falando da população de Gaza, dos direitos humanos, mas em nenhum momento eu vejo o pessoal falando da população civil israelense, que também sofreu bastante, das vítimas que foram assassinadas, massacradas, né? Dos feridos que nós tivemos aqui, né? O pessoal fala de Gaza, a gente também sente aqui, mas eles são utilizados como escudo humano pelo Hamas. É isso que Israel está querendo evitar. Por isso que quando acontecem os ataques, Israel avisa, ele joga panfletos e fala para a população para que vá para a zona onde está a ajuda humanitária, para que eles não sejam feridos, entendeu? Israel tem a informação de que os comandantes, né, do Hamas, eles se encontram em subterrâneos, embaixo de hospitais, e por isso que eles estão fechando o cerco para tentar pegar essas pessoas. Às vezes, para quem tá fora de Israel, que não entende a atividade militar, parece que é uma guerra sem proporção, mas não é. A gente está indo direto como a gente fala no Brasil, cortar o mal pela raiz. É isso que a gente está tentando fazer agora. É uma situação muito delicada, né, Rosete, do ponto de vista humanitário, né? No final das contas, famílias dos dois lados estão sofrendo bastante. Agora, tem um sofrimento que aí eu acho que realmente ele vai precisar ser tratado de alguma forma, que é das famílias dos reféns. Há ainda pelo menos 200 reféns nas mãos do Hamas. Você, como advogada, você está fazendo alguma atuação, de alguma forma, para a reparação dos reféns? Olha, eu não estou atuando junto à parte dos reféns, porque eles já têm um grupo próprio do governo que tem feito isso, e até algumas organizações internas aqui. Mas Israel sempre fala que não haverá nenhum tipo de cessar-fogo, como o pessoal vem pedindo, enquanto esses reféns não forem devolvidos a Israel, né? Mas, assim, a gente não sabe também se todos os reféns estão vivos, né? A gente espera que sim, mas até agora, bom, na semana passada, na sexta-feira, informaram que eles liberariam dois reféns, um garoto de 13 anos e uma senhora de 77, mas até agora eles não foram devolvidos. Então a gente fica sem saber, só aguardando como todos aí. É um momento de muita incerteza, né, Rosete? Nós conversamos com Rosete Roimischer, que é advogada, atua em Israel, mora lá há pelo menos 6, 8 anos, como você disse, né, Rosete? Rosete, eu lhe desejo boa sorte, saúde e paz. Muito obrigada. Que a paz chegue em algum momento, minha cara. Uma boa noite para você. Vai chegar, se Deus quiser. Obrigada, um abraço. Vamos para